doente. Não serve não, Thomas. Operar uma escavadeira não é o mesmo que supervisionar as equipes. Se eu levar mais picadas de mosquito, posso pegar malária. Devemos ser mais solidários com os homens que trabalham duro, Angela? Catherine perguntou. Com uma expressão distante, Angela não tirou os olhos do prato. Angela, Thomas a chamou. Ante o silêncio da esposa, ele estendeu a mão e tocou no ombro dela, assustando-a. Angela ergueu o olhar de repente, dando a impressão de ter ficado surpresa por ver os outros na sala de jantar. Bill acabou de dizer quantos mosquitos incomodam, comentou Thomas com uma voz encorajadora. E que ele está trabalhando mais duro do que eu. Preciso da minha esposa para me defender aqui. Angela tentou sorrir, mas acabou simplesmente acenando com a cabeça para Thomas. De qualquer forma, se você levar mais picadas, terá de se preocupar menos com a malária e mais com a necessidade de uma transfusão de sangue. Parece que o Drácula o pegou. Catherine brincou, apontando para o pescoço do marido. Bill tocou o pescoço. Tive uma reação alérgica ao repelente, ele revelou. Thomas manteve a mão no ombro de Angela, numa tentativa de persuadi-la a participar da conversa. Ela colocou a mão em cima da dele e deu outro sorriso amarelo. Não sei se repelente de insetos funciona em vampiros. O comentário de Angela arrancou risadas do grupo. Ela tentou se envolver na conversa, mas sua mente estava completamente tomada pela pós-imagem da repórter da TV e pela lembrança das mulheres que haviam desaparecido naquele verão. Chicago, agosto de 1979. Os convidados já tinham ido embora. Naquele momento, Angela apertava parte de cima do saco de lixo e a amarrava. Junto à pia, lavando a louça, seu marido enxugou a testa com um antebraço. Para Angela, entreter-se era uma novidade e algo ao qual ela ainda estava se adaptando. Antes de conhecer Thomas, ela jamais apreciara a experiência de amigos íntimos ou de quaisquer amigos. Angela passara a vida à margem das normas sociais. As lembranças vívidas da sua infância a recordavam do motivo pelo qual as amizades tradicionais eram impossíveis. Quando tinha 5 anos, uma menina se aproximou dela na sala de aula do jardim de infância, oferecendo uma boneca Betsy McCall e convidando-a para brincarem juntas. Desde pequena, Angela se sentia bastante incomodada quando alguém chegava muito perto dela, pois se lembrava da repulsa que experimentara ao tocar em uma boneca que tantas outras crianças tinham tocado. Mesmo antes do jardim de infância, Angela carregava suas coisas em sacos plásticos para mantê-las a salvo de germes e sujeiras. Seus pais perceberam que os acessos de Angela, deslocamentos sensoriais completos, eram domados apenas quando as coisas dela estavam seguras dentro de sacos plásticos. O hábito se manteve na época do ensino fundamental, mantendo-a isolada das amizades tão firmemente quanto suas coisas eram protegidas do mundo. Assim, receber Catherine e Bill Blackwell para jantar havia levado Angela para longe da zona de conforto na qual permanecera durante meses. Mas era uma coisa boa. Estava deixando sua vida mais normal. Tinha de agradecer a Thomas pela sua transformação. Angela teria sempre consciência dos olhares enviesados que recebia da maior parte do mundo, mas se consolava com a aceitação de Thomas, apesar das suas muitas idiosincrasias. Com o casamento, um novo mundo se abriu. Catherine foi a primeira pessoa a quem chamou de amiga. Em torno de outras pessoas, Angela conseguia controlar muitos dos hábitos singulares que a atormentavam o resto do seu tempo. Catherine vira algumas dessas idiosincrasias e as aceitava. Como, por exemplo,
a aversão ao contato físico de qualquer outra pessoa além de Thomas, a aflição que sentia com ruídos altos e o modo como ficava paralisada por algo em que a sua mente não conseguia deixar de pensar, como foi o caso naquela noite, quando ouviu a repórter informando que outra mulher tinha desaparecido. Angela não pudera se concentrar em mais nada pelo resto da noite. Apesar de sua amizade com Catherine, Angela nunca se empolgou com o marido dela, um dos amigos mais próximos de Thomas. Mas isso também não parecia ser um problema para Catherine. Elas se encontravam frequentemente para almoçar enquanto seus maridos trabalhavam. Foi divertido, Thomas comentou. Sim. Parece que você e Catherine se tornaram boas amigas. É verdade. E o marido dela também é legal. Thomas se aproximou dela. O marido de Catherine tem nome, sabia? Angela desviou o olhar para observar os pés. Sei que esta noite foi difícil para você, mas se saiu muito bem. Também sei que a Catherine lhe dá certo nível de conforto, mas você não pode conversar só com ela e comigo. Precisa conversar com todas as pessoas que estão na casa, querida. É uma questão de educação. Angela assentiu. E você tem de chamar as pessoas pelos seus nomes. Bill. Certo? O nome do marido de Catherine é Bill. Eu sei, Angela respondeu. Ele apenas... Não estou acostumada com ele, só isso. Ele é meu sócio e também um bom amigo, portanto, nós vamos vê-lo muito. Vou cuidar disso. Thomas voltou a beijar a testa da mulher, como fez no momento em que ela assistia a repórter informando a respeito do último desaparecimento. Em seguida, voltou a lavar a louça. Vou jogar o lixo lá fora. Angela ergueu o saco de plástico já amarrado. Ela saiu pela porta da cozinha e chegou ao quintal. Atravessou o pequeno terreno gramado e reparou que a porta de serviço da garagem se achava aberta. Estava escuro e uma luz escapava do interior da garagem pela fresta da porta, formando um trapézio na grama do lado de fora. Angela lembrou que, enquanto Thomas grelhava o frango, o marido de Catherine, Bill, como Thomas acabara de lembrá-la, entrou e saiu diversas vezes da garagem. Foi outra parte da noite que a deixou desconfortável, pois sabia que o lugar estava uma confusão de tranqueiras e velharias. Angela sofria com coisas não estritamente organizadas e ficou tão envergonhada com a aparência da garagem que considerou trancar a porta em certo momento da noite como forma não verbal de pedir que o marido de Catherine permanecesse no terraço. Naquele momento, Angela fechou a porta de serviço da garagem e passou pela cerca de arame para entrar no beco escuro. Depois de erguer a tampa da lixeira, colocou o saco no recipiente vazio. Um gato miou e saiu correndo por trás das lixeiras. Assustada, ela soltou um grito e deixou cair a tampa, provocando um barulho metálico alto que ecoou através do beco. Os cachorros latiram dos terrenos adjacentes. Angela respirou fundo e observou o beco. Um poste de luz brilhava na extremidade do quarteirão, lançando no chão as sombras oscilantes dos galhos das árvores. Em sua mente surgiu uma imagem de satélite dos limites da cidade e ela tomou como referência sua localização naquele momento, parada no beco escuro, no subúrbio. Seu pensamento se voltou para o diagrama que ela havia criado meticulosamente, no qual marcara pontos vermelhos referentes à localização presumida de cada mulher raptada. Angela destacara em amarelo brilhante a área que unia todas elas. Seu bairro se situava muito longe do pentágono colorido. Com o peito oprimido e um tremor nas mãos, Angela recuperou a tampa da lixeira e a recolocou no lugar com certo atropelo. Em seguida,
atravessou rapidamente o quintal e entrou na cozinha. Thomas acabara de lavar a louça. Então, ela escutou a transmissão do jogo de beisebol do Chicago Cubs que vinha da sala de estar. Ela o avistou sentado na poltrona reclinável, o que significava que logo estaria roncando. Cheia de adrenalina, as pontas dos seus dedos coçavam e ela se esgueirou para o quarto e se ajoelhou ao pé da cama. Ao abrir o baú, achou as pastas com recortes de jornal e o mapa da cidade. Angela passou toda a noite refreando suas necessidades obsessivo-compulsivas. O autocontrole que aprendera recentemente lhe fizera muito bem. Abrira um novo mundo em relação a Thomas e permitira que se tornasse amiga de Catherine. Mas Angela sabia que não podia ignorar completamente as necessidades da sua mente e as demandas do seu sistema nervoso central que clamavam que ela organizasse, registrasse e analisasse tudo o que não fazia sentido. Angela enxergava as coisas como retas e ordenadas ou em desordem completa. Os apelos da sua mente para juntar, em ordem rígida, o que quer que fosse que não se alinhassem harmoniosamente sempre foram estridentes e impossíveis de ignorar. Mas, ultimamente, esses apelos se tornaram ensurdecedores. A ideia de que havia um homem que enganara a polícia e jogara a cidade em um estado de paralisia era a própria definição de caos. E desde que Angela dera permissão à sua psique ardente e implacável para levar em consideração aquele homem que as autoridades chamavam de o ladrão, não fora capaz de pensar em mais nada. Ela colocou a pilha de artigos de jornal sobre a mesinha do quarto, acendeu a luz e os espalhou diante de si. E leu-os pela 100ª vez, determinada a descobrir o que todos tinham deixado escapar. Chicago, agosto de 1979. À mesa da cozinha, Angela passou a manhã seguinte cercada pelos recortes de jornal da semana anterior sobre o ladrão. Ela lera os artigos até tarde da noite enquanto Thomas dormia na poltrona reclinável da sala. Naquele momento, ele tinha saído para o trabalho e Angela estava de volta à leitura tanto do Tribune como do Sun-Times. Com uma tesoura, ela cortou com cuidado cada artigo de seu interesse. Até conseguiu um New York Times que incluía um breve artigo a respeito dos acontecimentos em Chicago e que traçava paralelos com os assassinatos cometidos pelo filho de Sam 3 anos antes. Angela leu e releu os artigos, concentrando-se nas 5 mulheres desaparecidas e catalogando tudo o que fora relatado acerca de cada vítima. Coletou fotos e criou biografias por sua própria conta. Sabia tanto sobre cada mulher que se sentia conectada a elas. Angela se esforçou para esconder de Thomas a dimensão completa da sua aflição. Houvera períodos, no passado, em que seu transtorno obsessivo-compulsivo a consumira, assoberbando sua mente de uma maneira que impedia os rituais rotineiros da vida diária. Nos tempos mais sombrios, a doença prendera Angela à conclusão de tarefas redundantes que seu cérebro insistia serem necessárias. E quanto mais ela tentava se libertar daqueles deveres tumultuosos, mais paranoica ficava, achando que algo terrível aconteceria se ela interrompesse o ciclo de tarefas sem sentido. O ciclo de paranoia se alimentava por si mesmo até que Angela se perdia em seu poder. Estava experimentando aquele impulso novamente e sabia que precisava subjugar a crise de obsessão para evitar uma recaída. No entanto, Angela se sentia impotente quando sua mente se concentrava nas mulheres desaparecidas e no homem desconhecido responsável por aquilo. Ela acreditava que poderia encontrar um elo entre as vítimas. Ainda não decidira o que faria com sua descoberta. Talvez compartilhasse as conclusões com as autoridades. Contudo,